E a gente vai continuar de onde a gente estava, que é justamente... a gente falou na última aula das forças que atuam na aeronave, falamos da força de tração, que puxa o avião para cima e é gerada pelo grupo motopropulsor, né, pelo motor do avião. Falamos do peso, né, que age na massa da aeronave junto com a gravidade e puxa para baixo o avião. Falamos do arrasto, que é a força de resistência ao avanço que o próprio avião tem, embora ele seja todo aerodinâmico, conforme eu desenhei, né, na última aula. Ele oferece um arrasto, ele é uma massa que vai ter uma dificuldade para passar, essa força é o arrasto. E nós falamos da sustentação, que é a força que é conseguida devido à diferença de pressão pelos filetes de ar que passam aqui sobre as asas, que geram uma força que puxa o avião para cima. Lembrando que a força mesmo que puxa o avião para cima é a resultante aerodinâmica, que é uma força que vai surgir para cima e para trás, que daqui a pouco deve aparecer aqui nos slides. Aí a gente falou da sustentação, falou daquela história dos fluxos de ar, né? O pessoal que passa por cima passa mais rápido, tem menos força, tem menos tempo de fazer força aqui. O pessoal que passa por baixo passa mais devagar, porque tem um trajeto menor, então tem mais tempo de fazer força aqui. Isso aqui acaba empurrando a asa para cima, né? Acaba gerando uma força aqui para cima. E aí, pronto, aí aqui é a resultante aerodinâmica, que eu falei que, na verdade, a força que puxa o avião para cima não é a sustentação em si. A força que puxa o avião para cima é uma decomposição da sustentação com o arrasto, que é a força chamada resultante aerodinâmica. E eu disse também que as forças agem no centro de pressão da aeronave, né? Essas forças agem no lugar chamado centro de pressão. É um ponto no avião. Vai variar de aeronave para aeronave, e as forças agem todas ali. É um ponto imaginário, claro. Então, decompondo a força, a gente tem isso aqui, ó, que é a resultante aerodinâmica. É uma força para cima e para trás. Ela é uma decomposição da sustentação com o arrasto. É como se o avião fosse puxado por uma cordinha nesse sentido aqui, né? Uma força que puxa ele para cima aqui, e aí ele sobe, ele acaba subindo por causa disso. Agora sim, agora a gente vai falar sobre vento relativo. Vento relativo, o próprio nome já diz. É relativo ao quê? Bom, vento é o ar em movimento. A gente sabe, vento é o ar em movimento. E por que ele é relativo? Porque ele é provocado, de fato, pelo movimento do avião. Não é que esteja ventando de fato. O ar está parado. Cadê meu avião? Meu avião foi sequestrado. Eu vou usar aqui o meu submarino amarelo. O ar está parado. O ar está parado lá. Deixa eu fazer assim que é mais. O ar está parado. O ar está aqui parado. Aí o avião vem e passa por ele, ó, né? Se você considerar o avião parado, nesse mesmo movimento, qual é a sensação que se tem, quem está dentro do avião? Que o vento é que passou por ele. É aquela experiência de quando você está sentada dentro do ônibus ou dentro do trem, é mais comum no trem esse efeito. Acontece no ônibus também. Você está na estação assim, aí você você está olhando dentro do trem. Toda a tua referência visual está dentro do trem. Aí você olha de canto de olho assim para a estação, a sensação que você tem é que o trem está parado e a estação é que passou por você. Não é isso que acontece? A sensação não é essa? Que o que está passando é a paisagem, que você está parada. Por quê? Porque tudo do seu lado está parado. A pessoa do seu lado está parada, a pessoa na sua frente está parada. Tudo dentro do vagão onde você está parado. Quando você olha de rabo de olho para fora assim, passando poste, passando fio, passando estação, isso é vento relativo. Na verdade, tudo lá fora está parado. Você que está se deslocando. Então, vento relativo você seria o avião e o vento seria a estação, né? Se você considerar o avião parado, o vento está passando pelo avião.
mas na verdade é o avião que está passando pelo vento. Percebeu a diferença aí? O que é vento relativo? Então, ó, por isso que ele diz ali na definição, é o vento provocado pelo deslocamento do avião. Tem sentido oposto ao deslocamento, claro, né? Se o avião vai de um lado para o outro, o vento vem em sentido contrário, né? O vento vem em sentido contrário. Na mesma velocidade e na mesma direção. Por que é na mesma velocidade e na mesma direção? Porque é a velocidade e a direção do avião. Então, não muda. Quem está se movendo é o avião, não é o vento. Não é que o vento se movimenta na velocidade do avião. É que o avião passa numa velocidade. Se eu considerar o vento parado, né, o avião passa na velocidade, sei lá, 100 nós. Agora, se eu considerar o avião parado e o vento se deslocando, o vento vai passar por esse avião a 100 nós. Na verdade, o vento está parado. Quem se deslocou foi o avião. Né? A gente só está invertendo a posição da câmera. E aí, por isso que gera esse efeito de mesma velocidade e mesma direção. Né? Lembrando que direção e sentido são coisas completamente... Direção é daqui para lá, de lá para cá. Né? Esse sentido é daqui para lá, de lá para cá. Né? Direção é uma horizontal, vertical, né? Isso é uma direção. O sentido é que muda para lá e para cá. Tem que ter cuidado com isso. Então, o vento relativo é o vento provocado pelo deslocamento do avião. Tem sempre sentido oposto ao deslocamento, com a mesma velocidade e a mesma direção. Essa definição de vento relativo cai na prova da ANAC. E aí, ó, eu tenho ali alguns exemplos de deslocamento. Aí você tem que ficar atento aqui ao seguinte, quer ver? Deixa eu pegar aqui minha paleta de desenho para a gente rabiscar um negócio aqui. Ó. Nessa primeira figura aqui, repara, a asa está para cá, ó, assim, está apontando para cá, né? A inclinação dela. Mas esse avião vai se deslocar nesse sentido aqui, ó. A direção do deslocamento é essa e o sentido é esse. Tá? Esquece, cuidado com esse negócio aqui para cima, tá vendo? Que isso é só a posição da asa. Na verdade, o que está acontecendo é que a asa está assim, mas ela está se deslocando assim. Ela não está se deslocando para cima, ela está se deslocando assim, ó, tá? Ela só está inclinada, né? Só está inclinada, se deslocando inclinada. O deslocamento é para cá, ó. Deslocamento é para cá, tá? Então, se o deslocamento é para cá, qual vai ser o vento relativo? Ó, mesma direção, sentido contrário. Tá vendo? Mesma direção, sentido contrário. Jamais poderia ser assim. Por que não poderia ser assim? Porque o avião não se deslocou assim. O avião veio para cá. Se o avião veio para cá, o vento volta. É só você pegar o desenho inicial. Nesse caso aqui de baixo. Olha o desenho inicial para onde está. Olha o deslocamento. Essa aeronave está descendo. Olha o deslocamento da aeronave descendo. E o vento está contrário. O vento relativo vai estar subindo. Uhum. Simples assim. Se ela desce com 60 nós, qual é o vento relativo? Qual é a velocidade do vento relativo? 60 nós. Igualzinho. É o mesmo. Não muda nada. Se ela desce com 60, o vento sobe com 60. Tá? Aqui essa aeronave está, você tem que olhar o deslocamento. Aqui essa aeronave está subindo. Subindo com 40 nós. O que vai acontecer com o vento? O vento vai descer com 40 nós. Simples assim, tá? Entendi. Tem que ter cuidado para não confundir esse ângulo aqui, essa linha aqui, essa corda da asa, porque isso aqui é a corda, né? Tem que ter cuidado para... Né, que você está falando? Isso, exatamente, o amarelinho é a corda. Tem que ter cuidado para não confundir com a corda. Porque não é a corda. Não tem nada a ver com a corda. É o deslocamento, exato. É o deslocamento. Entendi. A corda, ó, pela corda, estaria tudo igual, né? É verdade. Mas, na verdade, ó, o avião 1 está voando reto e nivelado, o avião 2 está descendo e o avião 3 está subindo. Tá vendo? Uhum.
esse avião aqui, o avião 1, está voando reto e nivelado, está voando assim. O avião 2 está descendo. E o avião 3 está subindo. Está vendo? Tem que ter cuidado com isso. Não é a corda. Não é a corda. É o deslocamento. Você tem que olhar isso aqui, ó. Deslocamento. A prova vai... Se a prova perguntar, ela vai perguntar ou o conceito, tá? E aí vai dar o foco nisso aqui, ó. Sentido oposto ao deslocamento, com a mesma velocidade e direção, tá? Isso aqui é que vai ser o foco. E ela pode perguntar assim: se uma aeronave sobe com 60 nós, o vento relativo desce com 60 nós. Entendeu? Ela vai dizer: a aeronave sobe. E o vento relativo? Bom, se a aeronave sobe, o vento relativo desce. Se a aeronave desce, o vento relativo sobe. Se a aeronave está nivelada, o vento relativo vai estar nivelado. E com a mesma velocidade da aeronave. É isso que pode perguntar a prova sobre isso aqui, tá? Sobre vento relativo. Normalmente é o conceito. Quando não é o conceito, ele diz uma situação, ele diz uma condição, e ele quer saber se você sabe aplicar o conceito. Ele diz que a aeronave está subindo e dá uma velocidade, e pergunta o que acontece com o vento relativo. Aí você tem que entender que se a aeronave está subindo, o vento relativo está descendo. A velocidade vai ser sempre a mesma. A velocidade é sempre igual. Compreendi. Tranquilo com o vento relativo? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pronto, aí vem um conceito muito interessante aqui agora, que a gente vai usar tanto a corda quanto o vento relativo, que é o ângulo de ataque. Ângulo de ataque. Ângulo de ataque é o ângulo formado entre a corda do aerofólio, no caso aqui a asa, né? E o vento relativo. Era por isso que você tinha que saber o que era vento relativo. Por esse desenho aqui, esse vento relativo está nivelado, tá vendo? Ele está retinho, né? Esse Isso. vento relativo. Significa que a aeronave está... Se a aeronave está subindo, descendo ou nivelada? A corda é só a posição da asa, mais nada. Então, tem avião que tem asa nivelada. Tem avião que tem asa. Deixa eu pegar aqui. Tem avião que tem asa. Tem avião que tem uma asa assim, sai de fábrica assim. Tem avião que tem asa assim, tem avião que tem asa assim. Você só consegue dizer se uma aeronave está nivelada, subindo ou descendo, se você souber o deslocamento dela. E a corda é fixa. Você só consegue saber pelo vento relativo. Então, olhando para essa figura aqui, eu posso afirmar categoricamente para você que a aeronave está nivelada. Ela se desloca, e digo mais, ela faz esse deslocamento aqui, ó. E para cá, ó. Ela faz esse deslocamento, tá? Com a mesma velocidade desse vento relativo. Então, a aeronave está nivelada, se deslocando no sentido contrário do vento relativo, né? E aí, você agora já tem o vento relativo. Você também tem a corda. A corda é a linha que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga da aeronave, do aerofólio. O ângulo entre a corda e o vento relativo é o nosso ângulo de ataque. Então, isso é que você precisa saber. Ângulo de ataque é o ângulo formado entre a corda da asa e o vento relativo. Lembrando que o vento relativo é oposto ao deslocamento da aeronave. Se o vento relativo está nivelado, significa que a aeronave está nivelada. Se o vento relativo tivesse assim, ó, vou colocar o vento relativo aqui, ó. O vento relativo está aqui. Essa aeronave está subindo ou está descendo? No pontinho que você fez? Não, o vento relativo está aqui, ó. Esse aqui é o vento relativo. Para esse mesmo aerofólio. O vento relativo é essa seta aqui que eu fiz, ó. A corda da asa, ela é fixa e está lá. Porque a asa não é fixa, a asa não está presa. A asa está lá presa no avião. Então a corda está lá dura, cristalizada. O que é o ângulo de ataque? É o ângulo que forma a corda dessa asa e o vento relativo que vai passar pelo avião. Forma esse ângulo aqui. Forma esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de ataque.
E esse ângulo de ataque vai ser importante por quê? Porque esse ângulo de ataque, ó, o vento relativo, vou desenhar o vento relativo aqui, ó. Ele bate aqui e os filetes passam por baixo e filetes passam por cima do aerofólio. Não é assim que funciona? Tá vendo? Ó, se você aumentar muito esse ângulo de ataque, se você aumentar demais esse ângulo de ataque, eu vou aumentar aqui. Imagina eu levantando esse ângulo de ataque para cá, ó. Significa que meu aerofólio está aqui, ó. Meu aerofólio está aqui. Só que a aeronave continua sem subir nem descer. Ela só inclinou. Ela só fez assim, aumentar o ângulo de ataque. Peraí, deixa eu pegar meu avião. Peraí. Sem avião é mais difícil. Pronto, está aqui o nosso avião. Aumentar o ângulo de ataque, vê, a corda da asa está aqui. Aumentar o ângulo de ataque o avião, ele vai fazer isso, ó, tá? Ele vai voar nivelado sempre. Ele não vai alterar a altitude dele. O que ele vai alterar? Eu vou só alterar o ângulo de ataque. Ó, comecei a alterar o ângulo de ataque. Tá vendo? Significa que ele vai voar assim agora. Isso não significa que ele está subindo. Ele está fazendo assim, ó. É que a gente tem a sensação de que quando o avião levanta o nariz, ele sobe. Não. Ele pode levantar o nariz e descer. O pouso não é feito com o nariz para cima? Então, verdade. Se você parar para analisar, o avião quando vai descer mesmo, ele de início até baixa um pouquinho, mas chega um momento que ele faz assim, ó, para poder pousar, porque assim ele quebra. Ele tem que pousar assim. Não confunda o ângulo de ataque com subir ou descer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, estou com o ângulo de ataque aqui. Vou aumentar o ângulo de ataque. Ó, aumentei o ângulo de ataque. Eu consigo voar assim? Consigo. Ó. Eu consigo voar assim. É claro que não é uma posição ideal para o avião voar. Até porque existe um limite para o ângulo de ataque. Porque se você inclinar muito o ângulo de ataque, os filetes de ar vão perder contato com a parte superior da asa. E se perder contato com a parte superior da asa, o avião, ó, cai. Literalmente cai. Então, voltando aqui para o meu desenho, ó, aquele filete de ar que fazia esse movimento aqui, quando eu aumentei o ângulo de ataque, trouxe o ângulo de ataque para cá, ó, o filete agora faz assim, ó. Ó, ele bate aqui e faz isso, ó. Aqui ele não tem para onde ir, ó. Ele bate em cima e faz isso. O que isso vai gerar na aeronave? Stall. Ou em português, stall. Em português é stall, eu acho. Stall, sim. Em inglês, em português, eu acho que é assim. Tem um L. Sim. Então, esse ângulo de ataque, é importante saber o ângulo de ataque por causa disso. Você precisa saber o que é ângulo de ataque para entender o que é o stall. A gente volta no stall já já. Entendeu que o ângulo de ataque é vento relativo com corda da asa. Tranquilo com isso, né? Tranquilo. Então vamos lá. Bora ver agora o ângulo de incidência. Esse ângulo de incidência é um ângulo fixo, que não varia. Por quê? Porque ele é a posição que a asa do avião foi montada no avião na fábrica. Só isso. Aqui, ó. Ângulo de incidência, ângulo formado entre a corda e a direção do voo. Como estes são fixos, a direção do voo é sempre fixa, né? O avião não varia a direção, ele varia o sentido. A direção ele não consegue variar. Ele vai para um lado, vai para o outro, ele muda o sentido, né? Como esses são fixos, o ângulo de incidência é invariável, é fixo também. Aí o exemplo é isso aqui, ó. Corda da asa, direção do voo, que é o eixo longitudinal do avião. Melhor assim até, inclusive. É o ângulo formado entre a corda e o eixo longitudinal. Aqui, ó, corda e eixo longitudinal. Os dois são fixos, não são? Eles saem de fábrica assim. O eixo longitudinal é esse verde aqui.
Acorda esse aqui, que é fixo também. Se isso aqui é fixo, o ângulo formado aqui vai ser sempre o mesmo, sempre fixo. Esse é o ângulo de incidência da asa. É o ângulo sobre o qual a asa vai ser montada na aeronave. Só isso, só isso. Não tem nada a ver com o ângulo de ataque, não varia. A única semelhança com o ângulo de ataque aí é porque ambos usam a corda, né? Ambos são baseados na corda. Corda com eixo longitudinal, ângulo de incidência. Corda com vento relativo, ângulo de ataque. Isso aí precisa saber, viu? Porque a banca da ANAC adora fazer essa brincadeira. Mas nos slides eu já coloquei aqui no cantinho, aqui, ó. Corda com eixo longitudinal é ângulo de incidência. No outro também tem. No outro tem corda com vento relativo, ângulo de ataque. Também tem a mesma referência que está aqui. Uhum. E aí, vamos embora falar agora do tal do Stoll. O que é o ângulo de Stoll? Stoll foi o cara que estudou esse negócio e disse que chega um momento em que você começa a aumentar tanto o ângulo de ataque, né? Ó, isso aqui é vento relativo, tá em inglês, relative wind. Isso aqui é vento relativo. O vento relativo está aqui, ó. Pronto, esse avião está subindo, descendo, está nivelado. Quando ele aumenta muito o ângulo de ataque, é o ar que passa por cima, o que que faz? Turbilhona, ó. Turbilhona. Turbilhonou o ar, o peso age e puxa para baixo o avião. Stall. Percebeu o que é o ângulo de stall? Ó, quando o ângulo de ataque aumenta para o ângulo de máxima sustentação, o ponto crítico de sustentação é atingido. Isso é conhecido como ângulo de stall, ou ângulo crítico. Quando ele está muito baixo, por exemplo, tem um equipamento que vê que o avião está muito baixo e o trem de pouso está recolhido, ele toca a mesma sirene, aí faz too low gear, está muito baixo, trem, está muito baixo, trem. A aeronave é cheia de aviso assim. Mas, ó, lembrando que para você saber se o avião, isso aqui é importantíssimo para vocês, para você saber se o avião está, eu te mostro uma figura dessa e pergunto se o avião está subindo, descendo, nivelado, você não tem que olhar para a asa, para o vento. O vento é que vai dizer, esse vento está nivelado, esse vento também está nivelado. Este avião está nivelado. A diferença é que ele fez esse movimento aqui que eu estou mostrando para você. Ó. No primeiro desenho, o avião está assim, no segundo desenho, o avião está assim, mas ele está voando nivelado. Ele vem voando assim e faz isso e continua voando assim, tá vendo? Uhum. Ele não alterou a direção do voo, ele só alterou o ângulo de ataque, até um ponto em que ele não aguenta, o avião treme e cai. Esse é o stall, o famoso stall.